registrou. Somando o anúncio do Ministério da Saúde e o anúncio da imprensa e de outras coisas, 744 casos totais confirmados. O nosso número de casos confirmados por dia caiu, na verdade. E ele caiu muito provavelmente não porque a gente tem menos coronavírus aqui, mas porque a gente está testando menos pessoas. Mas isso quer dizer que a gente já entrou na casa de milhares de casos. Como eu disse para vocês na live anterior, na live do dia 18 de março, só você conferir o vídeo por lá, quando a gente adota o que o Ministério da Saúde adotou aqui no Brasil, que é o critério de medição de pessoas que dão entrada no hospital com sintomas, a gente deixa de ver os casos recém-infectados, a gente deixa de ver o total de pessoas infectadas e começa a olhar para o passado, para quem se infectou lá atrás e ainda não desenvolveu sintomas e ainda não desenvolveu as complicações. Então a gente está perdendo e está trabalhando com a situação de dias atrás, de muitos dias atrás. Por isso que os nossos casos não aumentaram e por isso que a coisa não está indo da forma como predita. A gente já tem transmissão localizada no Brasil, a gente já tem o coronavírus estabelecido por aqui. Eu já falei para vocês na live anterior que a gente não pode depender de resultados de teste de coronavírus positivo para saber se tem o coronavírus na sua cidade ou não, porque esse resultado, quando vier, é porque alguém já está doente e já está internado no hospital. Então a transmissão provavelmente já está acontecendo há tempos. E, pelo menos em São Paulo, tudo indica que no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e mais algumas regiões, a gente já tem a transmissão localizada do vírus. E hoje a gente teve um pronunciamento do presidente e do ministro da Saúde falando quais são os próximos passos. E o ministro da Saúde falou, com todas as letras hoje, que a previsão deles é que o número de casos deve aumentar muito nos próximos dias. O estado de São Paulo já declarou situação de emergência e ele prevê que o sistema de saúde brasileiro entre em colapso até o final de abril. E eu quero, daqui para frente, discutir com vocês um pouco o que é um sistema de saúde entrando em colapso, o que a gente prevê de números do coronavírus no mundo, e aqui inclusive, e o que a gente pode esperar acontecer com base nesse tipo de anúncio do ministro. O que isso quer dizer que eles estão sabendo, pensando e discutindo. Então, para dar para vocês uma perspectiva de como o Brasil está crescendo em número de casos, isso aqui é o número de casos novos por dia desde o começo da epidemia entre Brasil, Itália e Espanha. Tá? A Itália tinha mais casos registrados e cresceu mais rápido. Ela é a linha azul, dá para a gente ver muito bem. A Espanha começou mais tarde, mas como eu falei para vocês, está crescendo mais rápido do que a Itália e dá para ver na figura muito bem aqui que a Espanha está crescendo acima da Itália. Então a Espanha, por enquanto, não tem um número de mortes compatível com o italiano, mas a tendência deles lá na frente é ultrapassar a Itália. Como eu disse para vocês, fica essa predição registrada, é só acompanhar os números depois para saber. E o Brasil, que começou devagar, está crescendo em um ritmo mais rápido que o ritmo da Itália até agora. Então, para mostrar para vocês o que são as projeções usando esses tipos de número, essa daqui é a projeção que o pessoal do Peixe Babel fez, a Vivi e a Camila, que estão me ajudando muito com os gráficos que eu estou apresentando aqui nesse episódio hoje e no episódio anterior. Acompanhem elas no canal Peixe Babel, se vocês quiserem saber o que deve acontecer nos próximos dias e se vocês quiserem ter esse tipo de números. Mas isso aqui é a previsão do nosso aumento de casos nos próximos dias, no Brasil todo. Em menos de uma semana, a gente deve chegar em casos registrados na casa de dezenas de milhares. Lá para 12 mil casos e depois isso sobe mais rápido e cada vez mais rápido. Então, em azul, são os casos que a gente acompanhou até aqui. A gente consegue ver que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida do que o número de casos da Itália. E a gente consegue ver que a projeção é ele continuar crescendo dessa forma até lá na frente. O que quer dizer que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida que a taxa da Itália? Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que a gente tem mais casos novos por aqui. Normalmente, cada região que tem o coronavírus cresce numa taxa relativamente próxima. Tanto que a gente fala que a diferença entre os países muitas vezes é uma diferença de tempo. Os Estados Unidos está agora onde a China estava no passado, a Espanha está agora onde a Itália estava algum tempo atrás e por aí vai. Para cada introdução, o crescimento do coronavírus é relativamente constante ao redor, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça para fazer ele ser mais transmitido. Países que estão crescendo mais rápido
Estão crescendo mais rápido porque são países que têm mais de um centro com pessoas infectadas. Então a China, por exemplo, vão tomar o crescimento de Wuhan, assumindo que todo o país tomasse a mesma medida que a China e o número de casos parasse de crescer. 80 mil casos e 3 mil mortes na China aconteceram porque teve um foco da doença lá, que foi Wuhan. Eles tiveram casos fora de lá, mas o grosso da epidemia, o grosso do surto principal aconteceu só na região de Wuhan. Quer dizer que eles tinham que lidar com um problema, com um lugar, para mandar recursos, para mandar força-tarefa, para mandar profissionais de saúde, para fazer tudo. Se você pegar os Estados Unidos hoje, eles têm pelo menos 3 centros com o surto estabelecido. Eles têm Nova York, o estado de Washington na costa oeste e o estado da Califórnia, que decretou fechado, ninguém pode sair, ninguém pode circular. Está cheio de celebridades de Hollywood fazendo vídeos em casa agora, mostrando o que eles fazem entediados, porque estão trancados em casa. Isso quer dizer que, se os Estados Unidos parassem, como a China parou, e já passou essa fase, eles já estão com muito mais casos do que isso, a gente poderia esperar que eles teriam pelo menos 3 Wuhans acontecendo dentro do país. 3 cantos onde o número de casos cresce. Isso quer dizer que o crescimento americano em relação à China seria 3 vezes maior. Se o Brasil está crescendo mais rápido do que a Itália, quer dizer que a gente tem o número de casos aumentando em mais regiões do que a Itália tem. No caso da Itália, é a região da Lombardia. Aqui no Brasil, pelo menos até aqui, em número de casos registrados, a gente tem São Paulo e Distrito Federal com Brasília. Distrito Federal com Brasília, a gente pode descartar esse crescimento porque as pessoas estão sendo muito testadas lá. Porque são onde estão as pessoas mais influentes, as pessoas que guiam o país, as pessoas que têm acesso a recursos como máscaras, como a gente vê em todo o pronunciamento, e provavelmente são as pessoas mais testadas também. É provável que a gente tenha mais casos acontecendo em estados mais populosos, em cidades mais populosas, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, mas a gente só vai ver os casos nesses lugares quando os casos tiverem que ser hospitalizados, quando eles tiverem que ser enterrados, porque as pessoas começaram a morrer. Aí a gente vai ter o tamanho da estimativa desse surto por lá. Então o Brasil promete crescer numa taxa mais rápida do que a Itália. Isso quer dizer que a gente pode esperar aqui no Brasil, nos próximos dias, nos próximos meses, um cenário como o da Itália. Ou pior, para vários centros. Não fiquem na cabeça de vocês com a linha do tempo da China, com o surto começa 3 meses depois, quase não tem mais caso acontecendo e a coisa terminou. Assim como parar o país um pouco depois, foi o suficiente para a Itália ter mais mortes e agora cada vez mais mortes, parar o país um pouco depois vai fazer com que a Itália só possa sair da quarentena alguns meses depois. Se a gente não parou o país agora, a tendência é que a gente não saia desse surto dentro dos próximos meses. 3 meses é uma linha do tempo irreal para a gente esperar que aconteça aqui, porque a gente não está adotando as medidas da China agora. Mas para cada semana que a gente demorar agora, vocês podem esperar mais 1 mês ou 2 das coisas acontecendo lá na frente. E quando eu digo que tem um desalinhamento entre o que é dito e o que é feito, eu quero falar justamente disso. São Paulo já decretou estado de emergência. Rio de Janeiro também parou várias regiões. A gente já está começando a preparar estádios para receber as pessoas hospitalizadas, porque o grande problema do coronavírus é esse. Uma grande parte das pessoas que pegam o vírus não morre, mas precisa de internação, precisa de hospitalização. Então a gente já está ciente do que vem pela frente aqui. São Paulo vai usar estádios para receber pessoas, assim como a Itália está sendo obrigada a usar hotéis para poder fazer unidades hospitalares, para poder tratar todo mundo. Então a gente já sabe que os nossos hospitais não vão ter como receber as pessoas e que a gente vai ter que mandar elas para esse tipo de centro. A gente já está realizando isso. Se você ouvir qualquer pronunciamento do Ministério da Saúde, feito ao longo dos últimos mês e meio pelo menos, todo pronunciamento eles terminam falando que o Brasil está preparado, porque o Brasil foi o país que avisou a OMS lá no começo do ano de que a China tinha uma pandemia e que o problema era sério. Então a gente está ciente do que vem pela frente. Estamos tomando medidas como essas de converter hospitais e de fazer as coisas para que isso aconteça, para que a gente consiga se proteger e atender as pessoas dentro do que vem pela frente. A gente já está se preparando para o pior, mas a gente não tem empresas parando, trabalho parando e todo mundo que podia ser dispensado e está em casa, dispensado e em casa.
Nenhum país pode parar serviços essenciais. A China, a Itália, qualquer um deles mantém comércio funcionando com farmácia, com supermercado, com restaurantes para prover comida para as pessoas. O país não tem como parar. Mas a circulação de pessoas precisa parar. E agora a gente entra na parte séria da conversa até aqui. Porque até aqui eu dei a situação atual do Brasil e para onde a gente vai nos próximos dias. Agora eu quero dizer para vocês o que tem de acontecer no Brasil nos próximos meses e por que a nossa vida já, a partir de agora, não é mais a mesma.